Como saber se eu estou passando por uma batalha espiritual? Como que eu posso identificar que eu estou passando por uma batalha espiritual? Você sabe me dizer? Tô falando com a Raquel, tá, gente? No momento em que a gente já acorda nervoso, a gente tá ansioso. Então, olha só. Alguns ataques aí que já começam em nossas vidas, né? Que o inimigo já vem com alguns ataques. E às vezes a gente passa despercebido, a gente acaba, muita pessoa, assim, muito cristão, acaba que não sabendo que está começando ali a se levantar uma guerra ali. Então vamos entender isso. As mulheres, donas de casa, né? Mulheres do lar, sei lá o nome que cada um quer pôr aí, né? A gente já levanta na maior correria. Ou é o trabalho fora de casa, ou é o trabalho dentro de casa. Porque esse negócio de falar que mulher é dona de casa, que mulher não trabalha, né? Já não existe mais isso, né, gente? Mulher trabalha muito mais em casa. Mas, enfim, quando a mulher levanta e ela tem que cuidar da criança, fazer o café, levar o outro para a escola, aquela coisa toda, a gente não percebe, mas o corpo da mulher começa a reagir. E muitas vezes a gente fica extremamente esgotado. E a gente pensa assim, é um esgotamento natural da guerra, né? Do dia a dia. Mas não é essa guerra que nós estamos falando, não. Nós estamos falando de uma guerra onde a mulher ela já levanta nervosa. Mas é muito afazeres, é muito em cima da mulher, por isso que ela está nervosa. Também. Porém, nós temos assim, ansiedade, nervosismo, nós temos alguém que nos afronta, alguém assim, a vizinha, o barulho do cachorro da vizinha, tudo me irrita. E aí eu vou dizer assim, ixi, eu tô precisando de férias. Também. Eu acho que pelo menos 99% das mulheres, pelo menos no Brasil, precisam de férias. Mas, de repente, ela está passando uma batalha espiritual. E o diabo, ele age como? Quais são os sinais que ele deixa? Ele deixa essa irritabilidade, esse nervosismo, esse cansaço físico, esse cansaço emocional. Isso é sinal do quê? De uma batalha. Mas é só isso que o diabo faz? Não. É o inimigo. Aí tem coisa que a gente não pode falar, né, gente? Tem esse detalhe. É que eu não sei muita coisa, não, sabe? Então, assim, tem muita. A Raquel. A produção. A produção, ela tá colocando ali, não pode falar isso, tem que falar o inimigo. Então, olha só, o inimigo, ele nos deixa com uma irritabilidade muito grande. Por quê? Porque a sensibilidade da mulher é muito maior que a do homem. Então, ela tem as percepções mais aguçadas e também a sensação mais aguçada. Mas nós não vamos falar de emocional, mental, não, tá? Nós vamos falar de guerra mesmo. O que mais o diabo faz? Ele usa coisas naturais para me atingir. Que tipo de coisas naturais? Se eu estiver falando para uma dona de casa, ela pode dizer que hoje ela levantou com o pé esquerdo. Eu levanto com os dois, mas tem gente que levanta com o pé esquerdo, né? Hoje tudo está dando errado. Isso é sinal de uma batalha espiritual. Hoje nada está dando certo. Até o almoço que eu fiz não deu certo. Isso pode ser sim uma batalha espiritual. Amados, o que nós precisamos entender é que nós não podemos generalizar. Nós não podemos associar todas as coisas ruins da vida da gente ao inimigo. A gente não pode associar as coisas boas da vida da gente a Deus. Mas Deus ele vai fazer alguma coisa ruim? Não, não é isso.
Mas quando a gente deixa uma coisa taxativa, isso é Deus, isso é o inimigo, não dá certo. E não é verdade. Sabe por que não é verdade? Porque Deus, ele nos coloca à prova. Mas por que ele nos coloca à prova? Porque ele quer que a gente supere as barreiras. Ele quer que a gente que nós sejamos tratados para chegar a um objetivo dele, um patamar diferente. E o inimigo, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai querer atrapalhar esse patamar. Então ele vai te dar uma rasteira ali naquela escada da tua vida. E como eu faço para eu não ser atingido? Existem muitas coisas que você precisa. Uma delas é tirar os ídolos, a idolatria, né? O que é idolatria? Isso é um outro tema, tá? Só vou dar uma pincelada. Idolatria é tudo que se coloca no lugar de Deus. A gente às vezes não para ver isso, né? A gente acha que idolatria são só imagens. E não é. Idolatria é tudo que é maior do que Deus. Então, olha só. Se eu colocar o meu celular, que é uma coisa muito da moda, né? Atual. Se eu amar o meu celular, e aonde que eu tiver, eu tenho que estar com o celular. Ah, mas isso aí é o natural da nossa era. Sim, mas o seu celular não pode ser maior do que o seu Deus, porque senão ele se torna um ídolo. E aí, Deus, ele não vai operar. Quais são os sinais? Vários. Qual a fórmula mágica? A gente quer sempre a fórmula mágica, não é? Então eu vou te dar. Palavra. Qualquer uma? Não. Bíblia Sagrada. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela vai ter tudo o que você precisa. Tudo. Ah, mas não, a Bíblia não pode ter tudo. Ela vai ter tudo. Porque aquilo que você pensa que não está na Bíblia, a hora que você lê, você vai dizer, nossa, que tema atual. Mas como é que esse autor da Bíblia, ele pôde ter falado isso há tantos anos atrás? E parece que ele está vivendo nos nossos dias. É isso que é a Bíblia. Então, ela vai responder todas as suas respostas, as suas questões. Mas para isso, o que você precisa fazer? Ler a Bíblia. Estudar a palavra. Quais são os sinais que o diabo está me atacando sem ser em casa? Amado, o tempo todo. No trabalho, na escola, no ponto de ônibus, no banco, sempre vai ter alguém que vai te tirar do sério. Sempre vai ter alguém que vai fazer algo errado. Ah, mas tudo isso é batalha espiritual? Viver é uma batalha. Viver é uma batalha. Por quê? Porque eu escolhi um lado. Eu escolhi um lado da guerra. E o outro lado não vai ficar felizinho e me ver nessa condição. Olha só, vamos colocar de uma forma bem simples para a gente entender de definitivo o que é uma batalha. Um jogo de futebol. Por mais que as pessoas não gostem de futebol ou não entendam, que é o meu caso, não entendo nadinha. Gente, aquelas vozinhas que a gente tá ouvindo ali, a gente deixa pra lá, porque é assim mesmo, tá? Aqui ao vivo, a gente faz ao vivo, tá? Então, um jogo de futebol. Você pode não entender do jogo de futebol. Porém,
Você sabe que existe 2 times. Um quer vencer o outro. Não é assim? De repente, tem um time que tem uma pontuação maior do que o outro. Por isso ele vai ficar quietinho esperando perder? Por isso ele vai ficar esperando o adversário vir fazer um gol nele? Não. Ele vai para cima, ele vai lutar. A batalha espiritual é isso, é a nossa vida. E nós vamos passar por altos e baixos até a vinda de Jesus. O que nós precisamos entender é que tudo isso só vai acabar quando Jesus vier buscar a tua igreja. E amados, o arrebatamento está tão próximo. E aí você vai dizer assim: ei, Simone, já ouvi isso desde o tempo da minha bisa. É verdade. Eu também já ouvi. Não da minha bisa, mas já ouvi muita gente falar. Porém, quer você queira, quer não, quer você acredite ou não, o arrebatamento está próximo. Eu assisti alguns pastores, uma pessoa que eu gosto muito, num estudo, e ele diz assim: está tudo pronto para o anticristo. O que é necessário para a vinda do anticristo? Apesar que não é exatamente isso que a gente está falando aqui. Mas o que é necessário? É necessário que todos ouçam a palavra de Deus, todos conheçam a Deus. Como que todos no mundo podem conhecer a Deus? Tão simples. Eu estou conhecendo um monte de pessoas agora que eu não conhecia através da internet. E é através da internet que as pessoas vão conhecer a Deus. Então, olha só, antes era tudo muito difícil. Você escrevia uma carta, imagina se eu escrever uma carta para você hoje, quanto tempo ela vai demorar para chegar? Às vezes, quando a gente recebe uma carta do posto de saúde, numa convocação lá para você ir buscar um exame, às vezes a pessoa ainda manda carta, viu, gente? Parece que não, eu não estou tão pré-histórica assim. Ah lá, a Raquel tá me mostrando. Recebemos uma aqui da igreja, não vou mostrar o nome. Ah lá, mas a Raquel, qual que lado que eu mostro aqui, isso, né? Ó, a Raquel recebeu uma carta, né? Hoje, né? Então, às vezes na mesma cidade você recebe uma carta que leva, sei lá, dias para chegar. Mas com a internet, de repente, em questão de horas, todos aqueles que ainda não conhecem a Jesus podem passar a conhecê-lo. Então o anticristo está muito próximo. As coisas estão acontecendo numa velocidade monstruosa. E se as pessoas perceberem, o mundo espiritual está pesando muito, pessoas que falam que estão muito cansadas, exaustas, né? Porque parece que cada vez mais só escuta que as pessoas estão cansadas, abatidas, doentes, né? Um cansaço no mundo espiritual que muita gente que é espiritual sente aquele peso, né? Aquela coisa assim, que fala, nossa, parece que está acontecendo alguma coisa, eu não tô sabendo o que é, mas alguma coisa está acontecendo, né? Por quê? Porque o peso espiritual na humanidade está quase insuportável, né? É lógico que Deus ele faz as coisas com toda a perfeição e ele diz que no fim dos tempos ele abreviaria o tempo, né? Percebe isso? Hoje é segunda-feira, terça-feira, amanhã já é segunda-feira, terça-feira de novo, né? Hoje é um fim de semana, ai, graças a Deus, chegou o fim de semana, e aí de repente, nossa, mas já é o fim de semana de novo. Porque nós precisamos entender quando a gente fala, ai, hoje é segunda, ai, que cansaço, vai começar uma rotina de novo. A gente também tem o lado, mas é fim de semana, né? Eba! Né? Ou seja, os dois lados, o descanso
e a obrigação, mas está abreviado. Por que está abreviado? Porque os tempos estão, Deus ele está abreviando tudo isso, exatamente para quê? Para a gente poder suportar. Então, olha só, concluindo tudo isso, quais os sinais de uma batalha espiritual? Você vai ter vários sinais. Você vai ter um cansaço que você não descobre de onde ele vem. Nossa, eu não fiz nada hoje, estou tão cansado. O que é isso? Isso é sinal de uma batalha espiritual. O nervosismo é sinal de uma batalha espiritual. O desânimo é sinal de uma batalha espiritual. A pressão psicológica é sinal de uma batalha espiritual. E nós estamos vivendo uma época onde o inimigo, né? Esqueci desse detalhezinho. O inimigo, ele tá pegando aonde, né? Qual que é a doença da vez, né? Não vou dizer da moda, da vez, né? Ansiedade, depressão. Por quê? Porque o diabo, o inimigo trabalha onde? Na mente. Se o inimigo trabalha na nossa mente, ele tem que perturbar o nosso emocional. Observe que você vai ouvir muito falar de terapia, né? Terapia cristã, terapia cognitiva. Ai, eu preciso fazer terapia. Ah, mas você não consegue resolver os teus problemas? Não, eu tô com a minha cabeça pesada, eu não consigo resolver. Por quê? Porque o inimigo, ele precisa destruir a mente. E quais são as mentes que este tal inimigo mais ataca? As crianças, os jovens, os adolescentes. Por quê? Porque a mente deles ainda está em formação. Então, nós precisamos vigiar muito isso. E como que eu faço? De novo, eu vou te dizer, busque estar na presença de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, a oração, a busca incessante de Deus. Incessante. Nós não podemos dar espaço para esse inimigo. E para não dar espaço, nós temos que encher a nossa mente coisa boa. Coisa boa. Tem gente que passa horas a fio na internet vendo piadinha. Amados, é bom? De vez em quando é bom para dar uma espairecida. Mas eu espaireço muito mais lendo um bom livro. Ai, falar em livro. Olha só. Esse livro é tremendo. Ele veio para libertar os cativos. É um livro tremendo. Uma médica, Rebecca Brown, ela teve uma missão de Deus e o Senhor foi com ela desde o início e ela libertou já várias pessoas das garras de Satanás. Satanás também não pode falar. Ah, não pode, é inimigo. Só inimigo, gente, inimigo. Corta tudo aí, todo inimigo. E o Senhor deu grandes vitórias para essa mulher. E ela colocou aqui, ó, nesse livro, tudo não, né? Boa parte do que nós precisamos saber do mundo espiritual para que nós conquistemos vitórias. A vitória está em Cristo. E só Ele pode libertar o cativo. Somente Jesus pode libertar você de qualquer cativeiro. Seja qual for ele, físico, espiritual, emocional, só Ele pode. Amém? Você fica com essa palavra, leia esse livro, é muito bom.
E a gente vai se falando, não se preocupe, eu vou voltar.